Bom dia, guys! Mais uma vez para o nosso devocional com salmos. Bom dia com alegria e com entusiasmo. Nós nos deitamos, dormimos e acordamos pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Hoje estaremos fazendo a leitura do Salmo 94, que tem como título: Apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente. Exalta-te, tu que és o juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que argui as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus. Até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Ocorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus e a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Palavra do Senhor. Este salmo é um apelo à justiça de Deus. Eu já cheguei de fazer um pequeno louvor com esse salmo. Ele era assim: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence. Mostras-te resplandecente, exalta-te, tu que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando proferirão coisas duras? Até quando fugirás da face do Senhor? Até quando, meu irmão? Nunca terminei de escrever. Nunca terminei o louvor, mas pronto, foi na época que eu meditava muito nesse Salmo 94. Então,
Como dizia, esse salmo é um apelo à justiça de Deus, porque nós já falamos de um salmo semelhante. O salmista apelava à justiça de Deus porque ele presenciava muitas injustiças. E todos os malfeitores que praticavam injustiça, eles diziam que Deus não verá, do tipo, nós podemos fazer, Deus está distante, Deus não vai se preocupar em vos salvar, Deus não vai se preocupar em fazer alguma coisa conosco a vosso favor. Então ele apela a Deus, os inimigos continuam atrás de nós e eles dizem que o Senhor não verá. Nós clamamos pela tua mão, clamamos pela tua benignidade, clamamos pela tua misericórdia, Pai Santo, porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Por favor, Senhor, venha a nosso favor. Eles matam a viúva e o órfão. Eles não querem saber de jeito nenhum do povo de Deus. Eles praticam a maldade com prazer e têm prazer em afligir o povo de Deus. Por isso que eles apelaram de imediato para o cuidado de Deus, para que o Senhor os pudesse livrar dos seus inimigos. Então o clamor era constante. Era constante e eles tinham a plena certeza que o Senhor agiria em favor deles. Porque eles disseram, Senhor, quem será por mim contra os malfeitores? Eu tipo, Senhor, apressa-te em nos socorrer, porque tem sido demais. Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Tem sido demais, Pai. Eles fazem tanta coisa contra o seu povo e nós cremos que o Senhor vê, porque quem fez os olhos é o Senhor. E nós cremos que o Senhor ouve, porque o Senhor também é quem fez os ouvidos. Então, Senhor, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor. Senhor, olhe para nós, não nos deixes confundidos. Este salmo é uma chamada de atenção para nós, ou seja, ele nos mostra que em meio a situações, que em meio a injustiças, que em meio desafios, nós temos que clamar pelo nosso juiz, que é o Jeová Jireh, que é o Deus soberano, que é o Deus poderoso. Não podemos nos calar. Independentemente da situação em que estás a viver, não te cales, porque você é filha do Rei dos Reis, aquele que vê e aquele que ouve. Não podemos simplesmente nos conter com a nossa situação atual. Ainda que o Senhor não responda agora, mas nós não podemos parar de clamar, porque é isso que este povo fazia e eles ainda disseram. Ok, imagina, vamos aqui nós. Estou a passar por diversas situações, humilhações, castigos, injustiças, doenças, de toda sorte de mal que nós podemos pensar. E ele disse, ainda que eu passe por tudo isso, ainda que eu seja afligida, se não fosse o Senhor comigo, eu já estaria no lugar do silêncio. Pensa comigo, você que está do outro lado e talvez estejas enferma. Há quanto tempo tu estás enferma ou enfermo com essa doença? Quanto tempo? 15 anos? 5 anos? 20 anos? Morreste? Não. Independentemente desta enfermidade, o Senhor tem estado contigo. Se não fosse a mão de Deus, já estarias no lugar do silêncio. O que se passa? Estás a ser perseguido, perseguida? Morreste? Não. Se não for ao Senhor que está contigo, você já estaria no lugar do silêncio.
é bem verdade que a situação não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Mas olha você aí, cheia de ânimo, de alegria, de vida. Ainda que estejas enfermo ou enferma, tens vida. E enquanto se tem vida, existe esperança. Olha você aí. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Guarda esse versículo 17. Independentemente do que estás a viver, se não fosse o Senhor em teu auxílio, já estarias morto. Lugar do silêncio é morto. Então estamos em vida pela graça, bondade e misericórdia de Deus. O Senhor tem estado contigo, tem estado com a tua casa e te tem guardado. Então, vamos ser mais gratos pela mão de Deus, pela bondade de Deus e pelos cuidados do Senhor. Porque sim, Ele continua cuidando de nós. Palavra do Senhor. Você que está do outro lado e ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva o nosso canal, clica no sininho para que possas receber todos os vídeos que nós iremos publicar. Comente, lembra que quanto mais você comentar, o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para outros ouvintes. Vamos orar. Soberano Deus, purifica-nos. Criador dos céus e da terra, louvamos-te, exaltamos-te e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigada pela tua mão. Obrigada porque mais um dia o Senhor nos faz viver. Te agradecemos pelo privilégio que é a vida. Obrigada pela tua mão, pela proteção. Mais uma vez o Senhor nos lembra que se estamos em pé, é pela tua bondade e misericórdia. O Senhor nos lembra que se estamos em pé, é porque o Senhor tem estado em nós, tem guardado as nossas vidas e recorrentemente tem vindo ao nosso auxílio. Nós te agradecemos pela tua mão. Senhor, purifica-nos constantemente, porque tu és puro. Aleluia, aleluia, aleluia ao teu nome. Aleluia, porque nós cremos que o Senhor é o nosso juiz e virá, Pai Santo, contra todos aqueles que se levantam contra nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos, cremos, confiamos que o Senhor é o nosso Jireh. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, oramos, confiamos e entregamos tudo nas tuas santas e benditas mãos. Amém. Glória a Deus e aleluia.